pessoal. Hoje nós vamos dar início ao estudo dos grupos de figuras, de sólidos, que são mais cobrados, tá? Em avaliações, em vestibulares, em concursos. Então, o primeiro grupo que nós vamos ver são chamados grupos de prisma. A sugestão que eu dou para vocês quando vocês forem estudar os sólidos, as figuras espaciais, é que vocês lembrem sempre da característica exigida a respeito daquela figura. Quais são as características exigidas para que um sólido seja chamado de prisma? Ele deve ter duas bases congruentes. Ele deve ter duas bases exatamente iguais, com as mesmas medidas, congruentes. E ele deve ter N faces laterais quadriláteras. Quadriláteras sempre, tá? Esse N que está aqui, N, é porque essa quantidade não é fixa. Já vamos ver, eu já vou explicar isso para vocês. Mas lembre-se, então existem duas exigências. Primeira exigência, que o seu prisma tenha duas bases exatamente iguais. Uma, duas. E que as faces laterais sejam todas formadas por quadriláteros. Todas elas são quadriláteros. Que as bases sejam iguais. Um hexágono, mas as faces laterais todas quadriláteras. As bases são iguais. Um losango, e as faces laterais quadriláteras. Todas elas. Essas figuras que eu acabo de mostrar são prismas. Então, primeira coisa, guarde o que é um prisma. Para que você possa identificar, ao olhar o exercício, ao olhar a figura que o exercício está te apresentando, você poder chegar à conclusão e falar, olha, isso é um prisma, vou usar as normas do prisma. Bom, algumas coisas importantes já que você descobriu que ele é um prisma. A primeira, o nome do prisma é dado pela base. Que tipo de base forma? E lembre-se, sempre as bases são aquelas duas figuras iguais. É assim que você distingue quem é base e quem é parte lateral. A base são aqueles dois polígonos iguaizinhos. E a parte lateral são os quadriláteros. Então, quem dá nome para o prisma é a base. Se o seu prisma for desse tipo, olha aqui, a base é formada por triângulos, dois triângulos iguais. Então ele será chamado de prisma triangular. Se a base for desse tipo aqui, ó, dois hexágonos, então ele será chamado de prisma hexagonal. Se a base for como desse aqui do desenho, 5 lados, 5, dois iguaizinhos, então ele será um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. Quem dá nome é a base. A base, de novo, é importante porque ela vai determinar quantas faces laterais ele tem. O N. Se for um triângulo, eu vou ter que 3 faces laterais. Uma para cada lado do triângulo. Desce uma face lateral desse lado, uma face lateral desse lado e uma do lado aqui de trás. Né? Então ele tem 3. No hexágono eu teria 6. Uma para cada lado do hexágono. No pentágono eu teria 5. Então, notem, o N vai variando. Por isso que eu não consigo colocar aqui uma quantidade fixa. Eu tive que colocar N faces laterais. Porque ela varia de acordo com a base. À medida que a base vai virando, a quantidade de faces laterais também vai mudando. Tá ok? Os dois exemplos aqui, o prisma triangular e o prisma pentagonal. De forma geral, você vai trabalhar com 2 tipos de prisma. Um prisma que é chamado de reto. Quando? Como é que eu identifico isso? O prisma é reto quando as faces laterais, os quadriláteros, são retângulos.
Toda vez que as faces laterais forem retangulares, então eu terei prisma reto. Um prisma será oblíquo quando as faces laterais, aqui, face lateral, aqui está a base. A face lateral, vou colocar assim para vocês enxergarem melhor, ó, não é um retângulo, tá vendo? A face lateral dele não é um retângulo, é um paralelogramo. Ó, paralelogramo. É um quadrilátero. Ele não furou a regra, ele obedece à regra, só que não é um retângulo. Aqui a face lateral é um retângulo, prisma reto. Aqui não é um retângulo, prisma oblíquo. Isso é importante por causa da definição de altura. Na parte de altura, vocês vão perceber o seguinte, que no prisma reto, a altura do prisma é a própria aresta lateral. Por quê? Porque formou ângulo reto em cima e ângulo reto embaixo, ele é um retângulo. E a altura é exatamente isso, formação de ângulo reto. A distância entre dois elementos através de uma perpendicular. Essa é a definição de altura, tá? O prisma oblíquo, isso já não acontece. A aresta lateral não será altura, nenhuma aresta será altura, tá? Elementos importantes para fins de cálculo, eu já volto nesse comentário aqui, a gente já vai fixar ele melhor. É óbvio que tem alguns elementos que se destacam em relação aos outros. Quais são os elementos importantes? Eu preciso saber as medidas das arestas da base. E por favor, obrigatoriamente elas não são iguais. Pode até acontecer de eu ter um hexágono todos de lados iguais. Os lados dele serem todos iguais. Pode acontecer. Eu posso ter uma base triangular, onde o triângulo é equilátero, todos iguais. Pode acontecer? Claro que pode, mas não é obrigatório. Eu posso também ter um prisma triangular, note, as bases são dois triângulos, e cada lado tem uma medida diferente desse triângulo. Um mede A, um mede B, um mede C, e eu preciso das arestas, que serão chamadas de arestas da base. Acho que o motivo é óbvio, as arestas que formam a base. Eu preciso das medidas de todas. Todas elas serão importantes na hora que a gente for começar a trabalhar cálculos, os cálculos envolvidos. E o segundo grupo de arestas importantes, as arestas laterais. O que são arestas laterais? As arestas do retângulo, que não são também arestas da base. Eu tenho a aresta da base, e tenho a coluna de sustentação, digamos assim. Coluna de sustentação. Essas colunas são as arestas laterais. Arestas laterais. Lembre-se, se o prisma for reto, a aresta lateral é a altura. A altura é a aresta lateral. Prisma reto. Já no prisma oblíquo, isso não vai acontecer. Então, nós vamos precisar definir a altura. Qual é a definição de altura? E aí eu vou precisar da ajuda do meu banquinho aqui. Banquinho nosso. Vamos considerar aqui que o assento do banquinho é um plano. Plano alfa. Plano, hein? Por favor, plano. Infinito, infinito, infinito aqui para trás, infinito aí para frente. O plano do banquinho. Eu tenho aqui a nossa base, ó. A base está apoiada lá. E o que eu percebo, a gente já tinha até comentado isso no último encontro nosso, quando a gente falou de poliedros genericamente, que a aresta lateral, note aqui, a aresta lateral não é a altura por causa do ângulo que é formado aqui. Ó. O ângulo formado aqui, entre essa aresta e o plano, que é por aqui em cima, também serve. Ó. Não é de 90 graus. Na verdade, a altura desse prisma está aqui do lado de fora. E qual é a definição de altura? Eu tenho o plano, o banquinho, que contém a base. Está lá. Eu tenho um segundo plano, que contém a base superior. Está aqui.
A definição da altura é a distância entre esses dois planos, através de perpendicular, porque para a altura tem que ser perpendicular. Qual é a distância entre os dois planos? O plano do banquinho e o plano que contém a base lá de cima. Essa é a altura que eu estou querendo. É a única coisa que você precisa tomar cuidado. Prisma oblíquo e prisma reto tem essa grande diferença. A altura no prisma reto, a própria aresta é a altura, porque formou um ângulo reto embaixo, formou um ângulo reto em cima. Então, a própria aresta dele já é a altura. No prisma oblíquo, não. A altura ficou do lado de fora. Está aqui a altura. Ela está do lado de fora. Ela vem lá do vértice, lá em cima. Ó. Essa é a altura. Ela não fica aqui. Ela fica aqui. Acho que a preocupação maior que vocês devem ter nessa localização do prisma é justamente essa diferenciação. Prisma reto e prisma oblíquo por causa de altura. E a altura, por definição, nessa figura, no prisma, é a distância entre os planos que contêm as duas bases. Os planos das bases. O plano da base inferior, o plano da base superior, a distância entre eles. Definição de altura. Tá ok? Esses são os elementos importantes quando nós formos entrar na parte de cálculo. E assim, vamos já colocar também uma coisa na cabeça. Se eu estou informando para vocês que eles são os elementos importantes e são, no momento de cálculo, eu vou precisar deles, é óbvio também, acho que já fica claro também para vocês, que esses serão os elementos que eu vou esconder de você. Eu não vou te dar. Se você precisa das arestas da base, em alguns casos da aresta lateral, ou até em boa parte dos casos, e você precisa da altura, se você precisa desses três elementos, consequentemente, pelo menos um deles eu vou esconder de vocês na hora do exercício. Então vocês vão perceber que a parte importante quando a gente chegar no momento de cálculo, no momento de resolver exercícios, é o momento de identificações. Primeira identificação, estou trabalhando com um prisma reto ou com um prisma oblíquo? Segunda identificação, quais são as medidas de arestas da base, das arestas laterais e qual é a medida da altura desse prisma. E é óbvio, desde lá do início, né? Essa aqui é a parte já final, né? Você localizar que tipo de base você tem. Deixa eu até falar um detalhe técnico já antes de entrar na parte de cálculo, que é para vocês não caírem em algumas ciladas. Nós definimos a altura. Em matemática, definição é uma coisa sagrada. Está definido, não muda mais. Qual é a definição da altura do prisma? A distância dos planos que contêm as bases. Base de cima, vai? Eu vou colocar ele na vertical. A base de cima, plano. A minha mão passou a ser o plano. Base de baixo, o outro triângulo. Minha mão é o plano. A distância entre esse plano aqui de cima e esse plano aqui de baixo é a altura. Está definido. A partir de agora você pode fazer o que você quiser com esse prisma. Você pode inclinar, a altura continua sendo essa. A distância entre as bases, entre os planos que contêm as bases. Você pode tombar o prisma, não mudou. A definição é a distância entre os planos que contêm a base. E cuidado, ele gosta de pegar o prisma que normalmente quando a gente ensina, a gente coloca assim na vertical, para ficar uma base embaixo e uma base em cima, que vocês aprendem e guardam ele assim na memória, então chega na hora do exercício ele tomba o prisma. O que ele quer que você faça? Ele quer que você considere que a altura do prisma vai ser a altura do triângulo aqui, ó. Tá? Essa altura do triângulo, ele quer que você enxergue como sendo a altura do prisma. E não é. Por favor, não caiam nessa cilada. É a altura do triângulo, até pode ser importante, mas não é a altura do prisma. Lembre-se, está definido. A altura do prisma é a distância entre as duas bases dele.
planos que contêm a base. Então, eu estou sendo mais resumido. Não importa se ela está deitada, se a figura está deitada, se a figura está em pé. Definiu a altura, é isso que vocês têm que prestar atenção. Então, localizar as bases é extremamente importante, para poder depois calcular a altura de forma correta e não cair nessa cilada. Tá bom? Nós vamos entrar agora na parte de cálculos, vamos conversar de cálculos e em seguida falar de alguns casos especiais. Vamos entrar então na parte de cálculos para a gente entender a importância de cada um dos elementos que a gente acabou de citar. Tá? Não importa se você está trabalhando com prisma oblíquo, aquele cuja altura está fora da figura. Prisma oblíquo. A altura. Ou se você está trabalhando com o prisma reto, aquele onde a face é retangular, olha lá o ângulo reto em cima e embaixo, então a própria aresta lateral é a altura. Não importa. Os cálculos, os raciocínios de cálculo, as exigências de cálculo são exatamente as mesmas. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Você tem que se preocupar com aquilo que eu falei no início da aula, as identificações. Que tipo de base eu tenho? Por que as bases são tão importantes, insistindo nisso? Porque é a partir delas que eu descubro quem é a altura. Definição de altura é a distância entre os planos da base. Então é extremamente importante que eu saiba exatamente quem são as bases, para poder determinar a altura corretamente. Certo? E lembre-se, é fácil de identificar as bases. São as figuras que são exatamente iguais. Tá certo? E pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser um triângulo. Pode ser um hexágono. A base pode variar. Já tínhamos falado disso. Então vamos lá. Existe uma série de cálculos de área. Vocês vão perceber que o grande número, o grande volume de cálculos envolvem a questão de área. Área da base, singular. Uma base. E tanto faz a de cima como a de baixo. Por quê? Porque elas são iguais, lembra? Congruentes. Calcula essa ou calcula essa sem nenhum problema. Calcule a área da base. E aí nós vamos ter um problema. E por que nós vamos ter um problema? Porque as bases não são fixas. Elas mudam. Se a base for um triângulo, a área da base vai ser a área desse triângulo. Se a base for um hexágono, a área da base vai ser a área desse hexágono. Se a base for um losango, então a área da base é a área do losango. Então não existe uma fórmula fixa para a área da base, justamente porque a base varia. Uma hora ela é triangular, uma hora hexagonal, uma hora é um losango. Então, como ela varia, não pode existir uma fórmula, não existe uma fórmula única que calcule a área de qualquer prisma. Então, o que é calcular a área da base? É calcular a área do polígono da base. É um triângulo? Calcule a área do triângulo. É um hexágono? Calcule a área do hexágono. É um losango? Calcule a área do losango. Isso vai obrigar vocês a voltarem na geometria plana. Fórmulas de área das figuras. Fórmulas de triângulo, fórmula dos quadriláteros, das figuras regulares, o hexágono regular, pentágono regular, figura regular de forma geral. Você vai te obrigar a voltar à geometria plana. Segunda área, a cálculo de área. Área de uma face. Singular de novo, uma delas. Uma face. Uma face. Uma face. E lembre-se, as faces não são necessariamente iguais. Hein? Não são iguais. Então não tem aquela história aí de você calcular qualquer uma delas. É que infelizmente aqui eu só tenho figuras onde as faces laterais são iguais. Mas isso não é obrigatório. Eu posso ter faces laterais totalmente diferentes. Vou pegar essa caixa aqui como exemplo. Não quero fazer propaganda, mas vai lá. Olha essa face lateral. Ela é um retângulo pequeno.
Vou virar. Olha essa face lateral aqui, ó. É um retângulo grande. Ó. E ele está perguntando para você quanto mede uma face lateral. Você imediatamente vai perguntar, pô, mas qual delas? Você quer dessa aqui menor? Ou você quer essa aqui maior? Qual das faces você quer? Então ele vai ter que, de alguma maneira, indicar qual é a face que ele quer que você calcule. Qual face? Então, uma das maneiras que ele pode colocar é calcule a área da face sombreada. Ele faz lá um sombreado. Então é essa aqui que eu quero. Calcule a área da face A, olha lá, vértice A, B, C, D. Calcule a área da face ABCD. Então ele quer esse quadrilátero agora, ó, esse aqui. Então ele vai indicar, ou ele vai fazer um sombreado, calcule a área da face sombreada, calcule a área da face ABCD. De alguma maneira ele vai te indicar qual é a face que ele quer quando elas forem faces diferentes. Ele vai te indicar. Como que eu calculo isso? A área do quadrilátero, porque ele é formado por quadrilátero. Se o seu quadrilátero for um retângulo, calcule a área do retângulo. Se o seu quadrilátero for um paralelogramo, vou virar para vocês verem que a face é um paralelogramo. Calcule a área do paralelogramo. Então a área da face é a área do quadrilátero que ele te indicou. Verifique que tipo de quadrilátero ele é. É um retângulo? Calcule a área do retângulo. É um paralelogramo? Calcule a área do paralelogramo. Tá? Mas é um quadrilátero. Pelo menos esse aqui é um quadrilátero. Terceiro, área lateral. Acho que o próprio nome já diz, né? Eu tenho as faces laterais. Não que os outros não sejam faces. Isso é uma face do prisma, uma face. Só que essas duas faces são chamadas de base. Então essas aqui são as faces laterais. Nesse caso eu tenho 6. Porque é um hexágono. E lembre-se, elas não são necessariamente iguais. Então vou fazer a ideia geral, supondo que elas não sejam iguais. O que é fazer a área lateral? É fazer a soma das áreas de cada uma das faces. Calcule a primeira face. Calcule a segunda face. Calcule a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e some todas. Aqui você teria que calcular 6. Aqui você teria que calcular 3, supondo que elas fossem diferentes. Calcule a área da primeira, da segunda e da terceira e some. Então, na verdade, a área lateral é você calcular a área de cada uma das faces laterais e somar. Área total, acho que o nome já diz. O que é a área total? O total da figura. A figura é composta por uma base, duas bases e pelas faces laterais. Eu quero a área total, a área de tudo. Da base de baixo, com a base de cima, com a parte lateral. Ou seja, na verdade, o que eu quero? Que você some a área lateral com a área das duas bases. Ó, o 2 é porque ele tem duas. Lembre-se que aqui é a área de uma, você calculou uma. Quando você for trazer esse cálculo para cá, você tem que multiplicar por 2, que tem a base de cima e a base de baixo. Então, 4 cálculos envolvidos falam de área. Vão obrigar, insisto, vocês voltarem lá na matéria de geometria plana e rever as fórmulas de áreas dos polígonos. E finalmente o quinto cálculo é o cálculo do volume, que eu vou representar por V. Tá? O volume é fazer a área da base vezes a altura do prisma. Hzão, a gente combinou que aqui no nosso curso aqui, eu vou chamar o Hzão de altura do prisma. E o que era a altura do prisma mesmo? A distância entre os planos da base. E aí você vai entender por que eu deito o prisma.
para te confundir. Porque aí você vai tratar esse cara aqui como base, área da base. E vai tratar essa altura aqui, ó, como sendo altura. E vai fazer a área da base vezes a altura e não vai dar certo. Por quê? Porque isso aqui não é base. Isso é um prisma. A base é um triângulo. Figuras iguais. Base, base. Isso é base. Então a altura é essa distância aqui, ó. Você teria que enxergar a figura invertida, assim. Agora está certo. Ó. A área da base é a área do triângulo vezes a altura. Cuidado, ele vai fazer muito isso de tombar a figura justamente para tentar te confundir. Eu acho que a mais comum e a que mais confunde é essa. Ó. Isso é um prisma. Aí, o que acontece normalmente? Acontece de vocês tratarem esse retângulo aqui, ó, como base. E essa linha aqui, ó, como altura. E errar o exercício. Porque se isso é um prisma, isso aqui não pode ser base, senão esse de cima também teria que ser. Aí eu teria bases diferentes. Mas a definição do prisma diz que as bases devem ser iguais. Então, só aí você já perceberia que você estava fazendo alguma coisa errada. As bases não são iguais, um retângulo grande e um retângulo pequeno. Então, o que ele fez? Ele, na verdade, tombou o prisma de uma maneira que as bases, as verdadeiras bases, ficaram assim, ó, lá atrás, ó, verde, lá no fundo, ó, verde. Um trapézio. Lá no fundo, ó, trapézio. Aqui na frente, ó, trapézio aqui da frente, ó, esse trapézio aqui da frente, ó. Trapézio do fundo, trapézio da frente. Agora sim elas são iguais. Um trapézio, dois trapézios, bases iguais. Agora sim. E olha onde está a altura. Que você tinha considerado a altura essa linha. Mas por definição, a altura é a distância entre as bases. É essa distância aqui, ó. Isso aqui é o Hzão. Então, o volume dele seria fazer a área da base, que é o trapézio, vezes a altura, que é essa distância. A distância entre a base de trás e a base da frente, ó. Porque ele tombou. Então, tome muito cuidado quando ele tomba a figura, porque ele quer te confundir. E a pior confusão que você pode fazer é da altura. E já que nós estamos falando da altura, tudo isso aqui, professor, vale no oblíquo exatamente igual. Área da base, calcule a área da base. Vê que polígono que é e calcule. Onde então vai dar problema, professor? Aqui. Porque aqui, na hora que você descobre a aresta, automaticamente você descobriu a altura. Aqui não. Não adianta você descobrir a aresta. A aresta não é a altura. Não forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ó, forma um ângulo alfa. A altura está aqui, ó. Distância entre as duas bases. Ó, a base de baixo, a base de cima, a distância, ângulo reto é ângulo reto. Essa é a altura. É aqui que está o problema. Nesse cálculo aqui, a hora que você descobre a aresta lateral, automaticamente você tem a altura e já pode fazer o volume. Nessa aqui, ao descobrir a aresta lateral, não resolveu o seu problema não. Você ainda depende da altura. A sugestão que eu te dou e que você precisa observar, não estou falando que é sempre assim, mas é uma das saídas possíveis, é envolver trigonometria. Ó. Se você sabe esse ângulo, o ângulo formado entre a aresta e a base, ângulo alfa, você pode usar trigonometria. Ângulo, cateto oposto e hipotenusa, seno. Mas pode usar trigonometria? Pode, o triângulo é retângulo. Esse triângulo que você formou é retângulo. Então você pode usar trigonometria. Pode usar Pitágoras, se você souber essa distância aqui, ó, você pode usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. De novo, ele está te remetendo, está fazendo você voltar na geometria lá de trás. Geometria do triângulo retângulo. E trigonometria também, seno, cosseno. Tá bom? Para a gente terminar a aula, falta só os casos especiais.